Pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Hoje com Edgar Lourençon, que vai falar sobre princípios e processos no magnetismo. Mas antes vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar. Senhor Deus, nosso Pai de amor, de bondade, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos, de aprendermos cada vez mais sobre o magnetismo, de modo que possamos, Senhor, auxiliar mais e melhor aqueles que precisam. Abençoa todos nós nessa noite para que tenhamos todos uma reunião de paz, de fraternidade, de leveza, onde possamos aprender, Senhor, e nos estimular, nos motivar a colocar em prática nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos nós, o nosso irmão Edgar principalmente, inspirando, abençoando e amparando, Senhor, a todos nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos guarde, hoje e sempre, cada vez mais. Que assim seja. O nosso irmão Edgar, ele é de São Paulo, faz parte do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, não é isso, Edgar? Isso mesmo, Adilson. Espírita há muitos anos, magnetizador também, participa de várias atividades no Centro Espírita, dentre elas atividades relacionadas ao magnetismo. Edgar, agora é com você. Obrigado, Adilson. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre e que possamos ter uma conversa proveitosa para todos, né? Aprendendo um com os outros sobre essa ferramenta, esse instrumento maravilhoso que Deus nos deu, que é o magnetismo. Então, como o Adilson colocou, sou espírita já há mais de 30 anos e nos últimos 7 anos aí, aprendendo com ele mesmo, Adilson, Jacó e outros, Marcela, que sempre tem nos ajudado quando vem a São Paulo, um pouco mais sobre o magnetismo. Para mim, chamou sempre muito a atenção o estudo do magnetismo, porque eu sempre tive a curiosidade e a vontade de entender melhor o que estava por detrás das curas, né, espetaculares que aconteciam nas casas espíritas de uma maneira geral. Sempre o aspecto religioso, o aspecto filosófico era sempre muito discutido e normalmente é muito tratado e estudado nas casas, mas o lado científico nem tanto. E o magnetismo veio a preencher essa curiosidade, esse desejo de aprendizado desde muito tempo. E nesses estudos todos, né, durante esses anos, aí, esses últimos 7 anos, uma outra coisa que me intrigou, e é a razão aí até de ter proposto isso como tema dessa noite, é que tem muito material, né, tem muito material na internet, livros, artigos, enfim, falando sobre processos, falando sobre técnicas. A maioria deles sempre faz referência a leis, a princípios, a como isso, de onde vem para onde vai, mas não existe muita coisa organizada no sentido, bom, quais são os princípios, as leis que regem o magnetismo como um todo. Eu encontrei, a gente encontra no livro do Deleuze, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele aí mais para frente, né? Ele foi exatamente quem colocou de uma forma mais clara a existência de princípios e processos. Ele coloca no livro dele instruções práticas sobre o magnetismo animal, logo no início do livro, uma série de elementos, mais de 30, que dão indícios às leis que regem o magnetismo, mas muito mais pelo efeito do que de alguma outra fonte diferente. E é mais a interpretação dele dos efeitos. E uma obra que eu encontrei bastante interessante, fazendo um estudo dos princípios que estão por detrás do magnetismo, e principalmente porque faz referência
os elementos básicos da doutrina, que são as obras do Kardec, é o livro Corrente Magnética, do Grupo Alta de Souza. Obviamente, o foco do livro é a corrente magnética, mas o livro é bem extenso, trata do magnetismo como um todo, história, princípios e tudo mais, e tem um capítulo dedicado ao estudo que eles fizeram sobre os princípios que estão por detrás do magnetismo. Desde cara, já eu digo que eles não devem entender isso como sendo a última palavra, algo definitivo. Isso apesar de ser algo que vem sendo estudado há tanto tempo, ainda estamos em fase de entender, de estudar e entender as leis universais que produzem os efeitos que nós conhecemos, né, e que utilizamos através do magnetismo nas suas mais diversas formas. Mas eu achei esse um trabalho muito interessante e acho que vale a pena a gente repassá-lo hoje e espero que ajude a todos, né, a ver o magnetismo não só pelo que acontece no passe magnético em si, nos processos e técnicas que nós ali utilizamos, mas algo que está por detrás que, de repente, nos ajuda a expandir um pouco mais o nosso conhecimento a respeito. A maioria dos conceitos, acredito que já são de conhecimento, já ouviram falar, pelo menos, tendo lido as obras básicas do Kardec, mas, assim, colocados de uma forma mais focada para a sua aplicação no uso do magnetismo, eu espero que possa contribuir. Então, vamos lá. Alguns conceitos iniciais, relembrando, né, existem inúmeras definições sobre o magnetismo, porém, deve sempre lembrar que não foi inventado por ninguém, como está aí nesse artigo da Revista Espírita, de julho de 69, existe desde todo sempre, e, na verdade, é uma fonte de movimentos moral, material, intelectual, fonte do progresso. Ou seja, é uma criação divina e, através dessa lei de atração e repulsão, do que a gente atrai para nós, do que a gente repele, dos conhecimentos, das ações, dos atos, enfim, tudo isso é que faz com que a gente, na medida que vai evoluindo, vá se despojando de conhecimentos que já não pertencem mais àquele nível que a gente esteja e vai agregando outros. Então, o magnetismo, como lei do universo, acho que nesse primeiro ponto, entender que é basicamente a força motriz que está por detrás da nossa evolução, seja ela do ponto de vista material, intelectual ou moral. Uma de outra definição, existem inúmeras a respeito do magnetismo, né, que também encontramos na Revista Espírita de julho, sendo o magnetismo o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes, pode-se ver nele esse imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune. Atrai e repele todos os seres criados, fazendo de cada um deles uma pequena unidade que vai obedecendo à mesma lei, confundir-se na majestosa unidade do universo. Para mim, o que eu destaquei disso, que também acho que faz parte dessa reflexão do dia de hoje, é que nós somos parte de um todo. Cada um de nós, né, em todas as nossas atividades, somos uma unidade pequenina, né, de um universo que está todo interconectado. E a força que nos conecta, que nos une, que nos aproxima e afasta, é o magnetismo. Magnetismo presente em todos os reinos do universo, reino mineral. Então, nós temos a vibração de cada elemento da natureza, de um mineral, de uma rocha, né? Tem a sua vibração, tem o seu pulso magnético. A gente sente isso na atração dos astros, né?
na gravidade que faz o movimento das marés. Está lá. É muito claro presente a ação do magnetismo no reino mineral. No reino vegetal e animal, além dessa vibração que está contida em todas as células, quer sejam das plantas ou dos animais, tem o fluido vital, que é essa energia que circula, que movimenta, que une todas as células, quer seja da planta ou do animal, que dá força, dá impulsão em todo o processo de fecundação, processo do nascimento, todo o ciclo de vida. Enquanto existe a vida no vegetal ou no animal, está presente esse fluido vital, que é essa energia que é absorvida do fluido cósmico universal e que dá vida a todos os seres orgânicos do planeta que a gente conhece. E se a gente olha para o reino hominal e espiritual, além do pulso magnético, das vibrações das células, do fluido vital que nos percorre, que circula, que dá vida ao nosso corpo físico, nós temos também o fluido espiritual na forma de pensamento e vontade. Nós, tanto estejamos encarnados ou desencarnados, nós, como centelha divina, criaturas de Deus, temos essa faculdade de, com o nosso pensamento, com a nossa vontade, direcionar as energias que por nós circulam, direcionar o nosso processo evolutivo, quer seja ele, como falei, moral ou físico, enfim. Vamos ver um pouco mais em detalhes mais para frente. No início eu mencionei que a base de tudo isso vem lá do Deleuze, né, que falou que os princípios, falou dos princípios e dos processos, os princípios como sendo imutáveis, né, e outros variáveis, que no caso são os processos, que os princípios ou as leis, a gente deles nunca deve se afastar. Enquanto que, por quê? Porque são as leis que regem, né, todo o processo de aplicação do magnetismo. Quando dele nos afastamos, né, as coisas não funcionam como deveria, em vez de nós nos ajudarmos, acabamos nos prejudicando. E, enquanto que no processo, aí a gente está constantemente alterando, mudando o processo de acordo com a nossa experiência, com o nosso aprendizado. Que aprendemos hoje, vamos aplicar amanhã, já mudamos alguma coisa, e é assim que nós vamos evoluindo. Porém, as leis que nos permitiram chegar ao resultado que chegamos, elas não mudam, elas estão ali, são as mesmas desde todo sempre. Como processo, a gente conhece muitos, né? A gente mais próximo aqui desse grupo, obviamente, é o passe magnético, mas hoje existe uma quantidade enorme de processos, terapias integrativas, complementares, como queiramos chamar, que de uma forma ou outra utilizam do magnetismo, utilizam dos princípios que regem o magnetismo. E é deles, então, que a gente vai falar. O material que está colocado nessa obra da corrente magnética do Grupo Alta de Souza, ele apresenta 20 princípios. Eu procurei dividi-los de acordo com a que base eles estão relacionados, então vamos ter vários deles falando sobre princípios ligados ao fluido cósmico universal, outros ao fluido vital, outros ao perispírito, e alguns de ordem mais geral, que são 4 apenas. A grande maioria dos princípios aí colocados estão referenciados nas obras do Kardec, né, a grande maioria deles na Gênese. Tem também um aí no Livro dos Espíritos, outro no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, mas, enfim, fundamentado sempre nos ensinamentos que Kardec nos deixou. Bom, primeiro, então, e eu vou, ao final de cada bloco, fazer um pequeno resuminho, um comentário dele.
Então, o primeiro princípio colocado, ligado ao fluido cósmico universal, é que ela é a matéria elementar primitiva. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, né, nas colocações anteriores que Kardec fazia na própria Gênese, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Ou seja, a base de tudo que nós conhecemos, que não é Deus e que não é a sua criação, né, Deus Criador e o Espírito da sua criação, deriva do fluido cósmico universal. Então, nós estamos todos conectados. Nós, encarnados e desencarnados, plantas, animais, minerais, nascemos todos de um mesmo princípio, que é o fluido cósmico universal. O princípio número 2, também ligado ao fluido cósmico universal, diz que a atração, efeito do magnetismo, se opera em todos os reinos da natureza. O magnetismo é o agente universal que aciona tudo, porque tudo está submetido à influência magnética. Os fluidos magnéticos ligam todos os mundos do universo, como ligam todos os espíritos, encarnados ou não. É como um laço universal que Deus formou para constituirmos todos, por assim dizer, um ser único, e para podermos subir até ele. Os diversos fluidos existentes se reúnem e se conjugam pela ação magnética. Enfim, tudo é atração resultante desse agente universal. Em resumo, todas as forças da natureza, de alguma maneira, estão ligados pelo efeito do magnetismo. Então, é assim que o macho se aproxima da fêmea, é assim que as flores são fecundadas, é assim que os cristais são formados nas profundezas do nosso planeta, é assim que nós, espíritos encarnados, nos comunicamos de uma forma ou de outra, dependendo dos recursos que cada um tem, com os irmãos espíritos desencarnados. Tudo que acontece nesse sentido passa pela lei de atração e reação, pela sintonia magnética existente, ou seja, o magnetismo está, então, presente aí em todos os reinos e pontos do que acontece na natureza que nós conhecemos. Terceiro princípio, ainda ligado ao fluido cósmico universal, referência na Gênese, depois compartilham a apresentação com quem tiver interesse, mas em todos eles tem aonde está colocado, de onde veio, né, aquela afirmação, aquele princípio, a conclusão de que aquilo é um princípio. Nesse caso, não vou ficar repetindo todos, mas vem da Gênese, se usar lá a edição número 9, capítulo 14, né, que fala exatamente sobre os fluidos, nesse caso a página 239. O fluido cósmico universal assume dois estados distintos, o de eterização e de materialização. No estado de eterização, o fluido sofre modificações bastante variadas em seu gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado da matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotadas de propriedades especiais, dão lugar aos fenômenos peculiares do mundo invisível. Então, na verdade, embora tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo perispiritual, o nosso duplo etérico, o nosso corpo astral, tenham todos a mesma fonte, procedam do mesmo princípio e da mesma matéria, como foi falado, tem características diferentes, né? A movimentação, as modificações que ocorrem no nosso corpo físico
ocorrem de maneira muito mais lenta do que ocorre, por exemplo, no nosso perispírito, né? Que é muito mais sutil, eterizado, né? De muito mais maleabilidade, flexibilidade para mudanças mais rápidas. Isso vai ser muito importante, porque a gente sabe que quando atuamos com os passes magnéticos, estamos atuando exatamente nesse corpo energético do pretérito. Quarto princípio, e é o último aí relacionado ao fluido cósmico universal, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível desagregando-se e voltar ao estado de eterização. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais que um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Então, o que a gente consegue ver como matéria é um estado transitório de solidificação do fluido cósmico universal. Então, se a gente usar o exemplo, por exemplo, o exemplo do diamante, né, que é o mais duro dos corpos que se conhece, ele também, sob efeito da temperatura, enfim, pode volatilizar-se e voltar a ser um gás impalpável, né? Então, a gente ainda não conhece bem as fronteiras que delimitam o mundo físico do mundo extrafísico, do mundo visível, do mundo invisível. Mas se é possível desmaterializar um corpo tão duro quanto um diamante, é perfeitamente possível o processo de desagregação, né, das condições de coesão que existe, por exemplo, num tumor, para que ele se dissolva, seja dissolvido, absorvido, eliminado, que acontece em muitos dos processos de cura, né? Perfeitamente possível, conforme esse próprio princípio coloca. Então, desses 4 primeiros princípios que falam do fluido cósmico universal, acho que a gente pode, assim, né, resumi-los, talvez, de uma forma que nós somos todos constituídos de uma mesma essência, cuja energia formadora emana de Deus. Então, magnetizador assistido, magnetizador e todo o entorno que envolve, né, nós, não precisa ser um magnetizador como seres humanos, né, o mundo material ao nosso redor, as plantas, os animais, nós somos todos basicamente procedentes de uma mesma energia formadora, de um mesmo princípio material. E nós, né, temos a capacidade, vamos ver isso um pouco mais para frente, de modificar essa matéria densa, né, com a força do nosso pensamento, com o uso do nosso magnetismo, alterar o entorno energético em que estamos inseridos. Se a gente tiver que, vamos dizer, resumir tudo mais resumidamente num ponto, eu diria o seguinte, que nós nunca estamos sozinhos, né? Então, mesmo quando a gente, às vezes, e é muito comum nos dias de hoje, a gente está fazendo aí um tratamento, um passe à distância, sozinho num aposento da nossa casa, lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Todo o nosso entorno, né, de alguma forma vibra e exala energia como nós. Vamos entrar nos vários, agora, princípios que estão ligados ao perispírito. A maioria deles também, todos com a referência da Gênese, como vocês vão ver sempre embaixo de cada slide. O quinto fala com o corpo, o perispírito e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo, como nós já vimos nos anteriores. Ambos são matérias em diferentes estados. Eu vou só, para acelerar, indo nos pontos highlightados, no perispírito a transformação do fluido condensado em matéria se opera de uma forma diferente do corpo físico. O fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéricas.
Então, o ponto-chave é que, embora ambos sejam, né, da mesma matéria, o corpo sutil do perispírito, que é por onde circulam as energias, tem uma facilidade de modificação, né, muito maior, muito mais flexibilidade. Embora ele guarde uma exata correlação, né, do corpo etérico com o corpo físico, uma exata correlação entre um e outro, a nível de órgãos, a nível de sistemas, a nível de células. Porém, ele tem, nesses estados diferentes de eterização, muito mais flexibilidade pela característica do mesmo. O princípio número 6, por meio de onde também ligado ao perispírito, do meio onde se encontra, é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, o involutório e torna dos fluidos do ambiente. Então, quando a centelha divina, o espírito, começa a agregar em torno de si, né, uma matéria, ele vai agregando matéria e formando o perispírito do ambiente onde ele se encontra. Então, nós todos que estamos no planeta Terra, encarnados ou desencarnados, ao planeta ligados, aurimos e obtivemos essa energia desse planeta, ou seja, todos temos muita similaridade nesse aspecto. Então, independentemente de encarnados ou desencarnados, a gente pode ter essa certeza dessa consistência e similaridade. O princípio número 7, que também é sobre o perispírito, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, o seu perispírito se formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde se encontra. Bom, todos os perispíritos formados pelos espíritos do planeta Terra, encarnados ou não, têm a similaridade de terem obtido, né, a matéria, que é a matéria desse planeta. Porém, todos os perispíritos de todos nós é exatamente igual? Não. Embora tenhamos já ouvido dos mesmos elementos, existe uma diferença que cada perispírito, de acordo com a sua vibração, com o seu capacidade de atração, atrai aquelas moléculas que são mais próximas daquilo que ele está, do seu padrão vibratório. Portanto, existem diferenças, sim, entre um e outro, de acordo com as características evolutivas de cada um de nós. Um pode estar mais relacionado a algum ponto, outro mais a outro, um mais avançado num ponto, outro mais avançado em outro. Então, tem as suas diferenças e nós nos complementamos de uma maneira geral. Os fluidos acham-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Essa condição de diferença que nós temos, né, entre um e outro, não é permanente, ela está em constante mudança, de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. Ou seja, além de sermos diferentes, né, na constituição perispiritual de cada um, de acordo com os elementos que nós aglutinamos em função do nosso padrão vibratório diferente para cada um, nós estamos em constante mudança, constante modificação em função dos nossos pensamentos. Quando a gente está num ambiente, como estamos agora reunidos nessa reunião, né, somos vários perispíritos, né, que reunidos em pensamento, cada um com as suas qualidades, com as suas diferenças em função do seu nível vibratório, né, a gente vai formando uma espécie de uma egrégora, né? O quadro dos fluidos, o princípio 9 diz, seria, pois, o de todas as paixões e virtudes e vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondente aos efeitos que eles produzem. Então, hoje, nós estamos aqui formando uma egrégora que é a somatória de todos nós. Da mesma forma, temos
a egrégora, o padrão vibratório, o quadro fluídico, vamos dizer assim, da nossa casa, do nosso trabalho, da casa espírita, onde somos voluntários. Em cada trabalho realizado naquela casa espírita tem o seu quadro de fluido, que é a somatória de todos que estão ali presentes naquele momento. Então, sendo o 10º, que também é relacionado ao perispírito, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica aos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe em um líquido. O perispírito nosso, né, ele é muito mais etérico, muito mais expansivo, então ele está sempre absorvendo energias do entorno. Quer seja de outro encarnado, quer seja de um desencarnado. Quanto mais nós nos expandimos, quanto mais nós nos abrimos, vamos dizer, o nosso perispírito a essa recepção, tanto mais estamos sujeitos a essas influências do nosso entorno. E como existe essa correlação direta entre o corpo perispírito e o corpo físico, com influências diretas, inclusive, no nosso próprio corpo físico também. O 11º princípio, que continua falando sobre o perispírito, os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os semelhantes se repelem, a incompatibilidade entre os bons e maus, como entre o óleo e a água. Se a gente pensou no 10º princípio, que fala que somos como esponjas, né, absorvendo energias do entorno, a gente vai ficar pensando, nossa, puxa, né? Então, se tivermos uma aproximação de uma entidade pouco desenvolvida, que queira me prejudicar, eu vou ser diretamente afetado, né? Não é bem assim, porque da mesma forma que isso permite a nossa recepção também dessas energias, eles também nos protegem na medida em que a gente só vai permitir receber aquilo que encontra uma semelhança na sua natureza ao nosso padrão vibratório, à constituição do nosso perispírito naquele momento. E como a gente já viu, embora a gente tenha semelhanças, partimos do mesmo princípio, do mesmo material, nós estamos constantemente modificando com os nossos pensamentos. Então, na verdade, a proteção, vamos dizer assim, o remédio contra qualquer tipo de influenciação negativa está dentro de nós mesmos, né? Através do cultivo dos bons pensamentos e do fortalecimento do nosso perispírito, nosso corpo perispiritual, se assim preferirem. O 12º princípio fala sobre pensamento e vontade, também ligado ao perispírito. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. A gente consegue, como espírito encarnado, modificar a matéria do nosso entorno, a gente consegue combinar materiais no laboratório, produzir medicamentos, produzir fontes e formas de energias diferentes, né? Enquanto desencarnado, essa manipulação que normalmente a gente faz com as mãos enquanto encarnados, basta o pensamento e a vontade para modificar todo o entorno energético ao nosso redor. Isso dá, obviamente, uma flexibilidade, uma rapidez muito grande em termos de mudança do entorno energético ao nosso redor. Os desencarnados fazem isso com muito mais facilidade e rapidez do que nós fazemos, mas nós, com nossos pensamentos, né, podemos atuar da mesma maneira, e aqui está no princípio número 13, que ainda fala sobre o perispírito, que o pensamento do encarnado age sobre os fluidos espirituais da mesma forma como os desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pela mesma via, segundo sejam bons ou maus, saneando ou viciando os fluidos circundantes.
Então, da mesma forma como os desencarnados atuam no nosso entorno energético e a gente absorve ou não, de acordo com a similaridade, com a compatibilidade fluídica que pode existir naquele momento, nós também, né, estamos atuando no nosso entorno energético, como foi falado no princípio anterior, nós vamos alterando e formando a egrégora, seja a egrégora de uma reunião, da nossa casa, ou de onde for, né? Então, às vezes a gente, nos trabalhos mediúnicos, é muito comum nos trabalhos de desobsessão, né, o foco em afastar o obsessor, porque ali tem uma atração magnética perniciosa para quem está recebendo, e tudo bem, isso sem dúvida é importante e vai ajudar muito, mas o quadro só vai se modificar mesmo quando o padrão vibratório daquele que recebeu, que sofreu a obsessão, se alterar, senão ele vai se afastar um e vai acabar aproximando-se de outro. Muito bem, se a gente tentar fazer um resumo desse, que é bem assim, complexo, né, no sentido de muita informação, talvez relacionada ao perispírito, algumas conclusões. Primeiro, como tudo depende muito do nosso padrão vibratório, das diferenças peculiares de perispírito para perispírito entre os encarnados, na verdade, a gente, quando se propõe a tratar, a dar passe, ajudar o próximo, a gente tem que lembrar que a gente está tratando de doentes e não de doenças. Porque, embora, né, existem vários casos sobre isso, o Adilson mesmo fala no livro dele, Saúde e Doença, que a gente trata do doente, não das doenças, né? A gente tem que entender que não é porque é uma mesma enfermidade, a gente vai usar a mesma técnica e vai dar tudo certo exatamente igual. Cada espírito em si vai ter a sua particularidade. Quando a gente participa, então, de um processo, tentando resumir isso tudo, o magnetizador está constantemente mudando o seu padrão vibratório, a sua capacidade de transferir energia. Então, depende muito de cuidado, de como a gente cuida do nosso pensar, querer, onde vamos, como agimos, né? Do nosso nível evolutivo, vai depender do nosso peso específico do perispírito, o quanto a gente vai poder ajudar. Quando a gente está num trabalho de ajuda também, lembrar que nós nunca estamos sozinhos, como falamos anteriormente. Tem presença de todos os elementos da natureza, vibrando e projetando energias sobre nós, energias que nós, se soubermos usar, nós podemos canalizá-las para esse tratamento, além do nosso próprio fluido vital. Porém, também tem aquelas interferências prejudiciais, né? Por isso que já tiveram uma palestra anterior que falava da corrente magnética, que é um ótimo instrumento para afastar as relações perniciosas antes de iniciar um tratamento magnético. E quando nós estamos reunidos, né, para ajudar, lembrar que a energia que está ali presente é a somatória da energia de todos, não é só quem está dando passe. Quem está dando passe, quem está na porta, quem está na recepção, quem está na sustentação, todos estamos afetando o campo energético ali formado, de acordo com a nossa evolução moral, a nossa força magnética, o nosso pensamento, a nossa vontade. Nós somos todos agentes dessa mudança. Então, não devemos pensar que só sou eu que estou dando passe, ou que eu não tenho que estar concentrado porque não sou eu que estou dando passe. Na verdade, todos nós estamos, de uma maneira ou outra, influenciando. E aquele que está recebendo, que tem no perispírito uma esponja para absorver isso, quanto mais relaxado, preparado, e a gente ajustar para que essa esponja esteja realmente receptiva, vai ajudar de uma maneira diferenciada a recepção do passe. Agora, mais alguns princípios. Alguns que falam agora do fluido vital. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro, talvez esse seja uma das
faculdades ou ferramentas mais maravilhosas que Deus deu a cada um de nós, né? Todos nós temos fluido vital, todos nós podemos doá-lo, transmiti-lo, né? Ajudar quem dele estiver precisando. É muito comum essa faculdade de curar pela influência fluídica, essa é a essência do magnetismo, né? A boa notícia aí é que todos nós temos essa capacidade e a gente pode aumentar essa capacidade com a prática. A má notícia é que os processos de cura, né, normalmente são processos, realmente, não são imediatos. As curas excepcionais, né, que existiam instantâneas, não é o normal. O normal é que aquela enfermidade que levou tempo para se manifestar vai ter que ser ajustada também com o trabalho que vai levar um tempo. Não vamos entrar aqui nas diferenças de um de outro, porque a gente teria que ser uma palestra só sobre isso e o tempo não vai dar. Mas a consciência de que acaba sendo um processo que leva tempo. Eu já falei isso um pouquinho, já foi falado, né, nos princípios anteriores, mas uma outra coisa muito importante nesses princípios, né, nesse 16º, é que o pensamento coletivo adquire uma força pelo número. Um conjunto de pensamentos idênticos, tendo bem como objetivo, terá uma força muito grande para neutralizar qualquer ação de mau espírito e para potencializar qualquer ação de ajuda, de cura a quem estiver recebendo. A gente faz pouco uso, no geral, das equipes de sustentação. A gente tem talvez um erro de pensar que o trabalho está restrito entre o magnetizador e o magnetizado. Mas se a gente pensar que todos estão interferindo nessa egrégora, a equipe de sustentação é de fundamental importância para o resultado do trabalho. Bom, então, nessa parte de fluido vital, o resumo da ópera seria que o pensamento e vontade, né, são os grandes determinadores da nossa capacidade de dar qualidade ao nosso fluido vital e direcionado com o objetivo que a gente queira, no caso de ajuda ao próximo. A respiração, a ingestão de água, além da alimentação, pensamentos e tudo, são fundamentais nesse processo. É muito interessante quando a gente vai participar de um trabalho, além da preparação, né, do preparo para o dia do trabalho em si, né, durante o trabalho a gente prestar muita atenção na respiração e na água, que tem influência direta no nosso fluxo do fluido vital. É muito importante o estudo e a prática, né, como foi falado num dos princípios, a gente pode melhorar a nossa transmissão e a nossa capacidade, entendendo, estudando e praticando. E o terceiro elemento que também fica claro é a reforma interior, a transformação dos nossos atos, dos nossos pensamentos. E eu reforço mais uma vez, para mim, nesse estudo fica muito claro a importância da união de esforços, né? Nós não estamos sozinhos. Importante nas nossas preparações, a gente se conectar com as energias do universo, com as energias emanadas do plano espiritual, né? Manter essa conexão durante todo o trabalho, entre os passes, manter a egrégora a mais elevada possível. Isso não significa que a gente está transferindo responsabilidade do plano espiritual. Pelo contrário, a gente assume a total responsabilidade, porém, conta não só com os nossos próprios recursos, mas com todos os recursos que estão no nosso entorno. Agora, mais os últimos 4 princípios, que são aí de ordem geral, que o 17º, da forma como o Grupo Alta de Souza colocou, o magnetismo não se limita à ação terapêutica, né? Ele, como foi falado no início, e está mais claro aí na descrição do Leon Diniz, né, ele é o elo
que agrega peso específico no nosso perispírito, de acordo com o que a gente atrai pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, ou a gente desagrega, se desprende dele, né? E na medida que a gente vai se desprendendo do pesadume carnal, vamos dizer assim, é onde a gente vai conseguindo se elevar, né? Evoluir e conseguir com menos peso, mais liberdade, realizar feitos ainda mais impressionantes na ajuda ao próximo. 18º, o fluido mento-magnético está na base de toda a fenomenologia mediúnica. Isso conforme o Livro dos Médiuns, no item lá 236. Então, todo o processo de aproximação, de comunicação, enfim, que existe entre nós, encarnados e desencarnados, passa por essa questão do fluido mento-magnético. É a nossa vibração quando emitimos um pensamento, né? Isso cria facilidades de comunicação ou barreiras. Quem tem mediunidade tem uma faculdade para diminuir essas barreiras, para que possa ter uma comunicação melhor, né? Ainda que a conexão dos fluidos mento-magnéticos não seja perfeita. Quem não tem a mediunidade mais desenvolvida no aspecto da comunicação, algum tipo de mediunidade todos nós temos, né? Vai ter que se valer mais da sua elevação do padrão vibratório para que possa ter uma comunicação mais perfeita com o mundo extrafísico. O 19º princípio fala que a facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que existe entre o fluido do médium e do espírito. Está um derivado do princípio anterior. Os desencarnados procuram sempre o instrumento que lhes seja mais apropriado, que eles tenham mais afinidade para a comunicação. E o último elemento fala sobre, daqui que eles colocaram, fala sobre que os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam ao nosso instrumento de análise e à nossa percepção dos nossos sentidos. Não se consegue explicar com as leis da matéria. Não dá para medir o quanto de fluido a gente transmitiu num passe magnético, quanto de energia está circulando, sendo transformada aí. Mas assim como a gente não consegue medir, por exemplo, ou não consegue ver, quando a gente coloca um ímã próximo de malhas de ferro. A gente vê a atração, mas não necessariamente vê o efeito, mas não consegue ver uma medição. Esse último dos princípios, já estamos aí com o tempo meio esgotado, né? E o resumo desse último quadro, e talvez o resumo de tudo, né? Quer seja a gente esteja num trabalho presencial ou à distância, para a gente estar conectado com todas essas forças da natureza, do universo, desse magnetismo que está presente em toda parte, a nossa preparação é muito importante. A preparação não só no dia, mas a preparação que vem de sempre, de todos os dias de nossa vida. É assim que nós vamos mudando a qualidade do nosso perispírito. É importante a gente, na hora de começar o trabalho, antes de começar o trabalho, a gente procurar essa conexão, né? Mais uma vez, não estamos delegando para o espírito ou para o desencarnado a responsabilidade do que nós vamos fazer, mas a conexão no sentido de que esse é um trabalho de parceria de todas as energias da natureza que nos envolvem para que possamos fortalecer e alcançar o melhor resultado possível. Vontade e confiança são elementos fundamentais, né? A vontade é que vai direcionar o que eu vou fazer. E o efeito vai depender muito da confiança de que eu tenho, que tenho os recursos necessários, não só em mim, mas do entorno que dá esses recursos inesgotáveis do universo.
O magnetismo está presente em todas as atividades, né, como os princípios deixam claro, tudo que acontece tem magnetismo presente, da forma como nós olhamos uns para os outros, nós nos cumprimentamos, com nossas palavras, né, com as nossas orações, quer estejamos dando passe, quer estejamos na sustentação, o nosso magnetismo tem a capacidade de influenciar, modificar o ambiente e o resultado do que vai acontecer. A gente não vai conseguir medir tudo o que a gente faz, né, comprovar cientificamente, com medidas que o mundo material oferece, mas a gente pode sim fazer, como já fazemos em todas as casas, registrar os avanços. E quando não tem avanço, né, que seja um motivo para a gente estudar e entender. Resumo disso tudo, né, funciona na medida em que nós nos dedicamos a estudar, praticar e se transformar interiormente. Então, esse aqui acho que fica na parte de estudo, né, investigar um pouco quais são os princípios que produzem os resultados que a gente observa na prática dos passes magnéticos, das curas espetaculares, ou das vezes da ausência da cura, apesar de todo o esforço que foi colocado, né? É algo que a gente vai ter que sempre continuar fazendo, estudando, tentando entender, para com isso ir modificando as nossas práticas. Adilson, acho que eu passei um pouco da hora, mas vou parar por aqui para as perguntas. Está tranquilo, Edgar. Muito obrigado pelas suas colocações, que esclareceram bastante. Eu estou aqui com 3 perguntas. Caso alguém tenha mais alguma questão que queira colocar para o Edgar, é só escrever aí no chat, que a gente vai lendo para ele responder. Primeira pergunta. Quando Kardec fala da lei de solidariedade universal, de alguma forma ele está se referindo ao magnetismo? Sim, sem dúvida que sim. Como foi falado, assim, mostrado aí em alguns princípios, né, conforme colocado pelo grupo aí, Alto de Souza, o magnetismo está em tudo, está em todos os sentimentos, em todos os pensamentos, e a solidariedade, a vontade de ajudar, né, o sentimento de fraternidade, de compaixão, é uma força poderosíssima que une, né, aqueles que têm essa mesma vontade, esse mesmo pensamento, e que conseguem, de uma forma espetacular, mudar o entorno energético. Eu acho que a pandemia que a gente está vivendo é uma oportunidade fantástica para desenvolver esse espírito de solidariedade, de ajuda, e de ir mudando gradualmente a egrégora energética da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Beleza. A próxima. O fluido cósmico universal, ele forma somente corpos físicos ou também o espírito? O espírito, como o que não é matéria, é Deus, e o espírito, que é a criação de Deus, que é a energia da sua criação. A partir dali, tudo é matéria em diferentes estados de condensação, que é chamado fluido cósmico universal. Então, tanto os corpos físicos quanto os corpos perispirituais emanam do fluido cósmico universal. Isso é a beleza que nos permite, vamos dizer, essa interação, né? Nós estamos em diferentes níveis aí, vamos dizer, de condensação, com algumas particularidades, mas nós somos todos provenientes de uma mesma matéria, do mesmo princípio material, que é o fluido cósmico universal. Ok. Tem uma pergunta aqui de Tatiana. O que acontece se numa corrente magnética um dos componentes não estiver numa sintonia elevada em relação aos demais? Excelente pergunta.
E eu diria, Tatiana, que não é só numa corrente magnética. Numa reunião, num trabalho, seja ele de desobsessão, seja ele de passe magnético, seja ele numa palestra, onde for, né? Todos nós estamos afetando a egrégora energética ali presente. Eu estou assistindo a palestra, mas eu estou afetando aquilo ali. Meu pensamento, a minha energia está influenciando se a coisa vai fluir melhor, não vai fluir tão bem, né? Vai criar facilidades ou dificuldades. No trabalho de corrente magnética, onde um grupo se reúne com um propósito comum, né, de produzir uma energia, um campo magnético que vai servir para um determinado fim, se a corrente, se um dos elos da corrente, alguns dos elos da corrente, está pensando de uma forma diferente, ele vai, sem dúvida nenhuma, afetar negativamente a corrente. Às vezes, ele acaba sendo isolado, né, para que aquela atuação não prejudique, mas, de qualquer maneira, já está consumindo energia nesse sentido. Por isso que, numa corrente magnética, a coisa mais importante não é se temos o que nós estamos vendo, percebendo, se temos mais ou menos, se temos uma mediunidade mais ou menos desenvolvida. O mais importante é a gente estar em sintonia com a direção que está sendo dada por quem está coordenando, para que a gente marche todos juntos, né? É um trabalho de muita disciplina mental, de foco, e manter o foco durante todo o trabalho. Não é diferente no passe magnético. Enquanto a gente está num grupo, por exemplo, atuando com várias marcas, enfim, eu terminei de fazer um passe magnético, né? Estou esperando o próximo assistido para começar um outro tratamento. Esse momento é o momento que eu tenho que permanecer conectado, permanecer concentrado, né? Porque eu estou afetando a egrégora, que afeta todos os outros tratamentos que estão acontecendo naquele momento. Não é porque eu não estou aplicando o passe que eu posso me desconectar, consultar um celular ou qualquer coisa parecida, que eu vou estar afetando, de alguma maneira, o andamento do trabalho como um todo. Maravilha. Tem uma pergunta aqui de Raquel Cruz. Qual a diferença entre magnetismo e vibração? O magnetismo e vibração então, tem tantas, como é que falo, definições, nomenclaturas, né? Para mim, são todos muito parecidos, passam tudo pelo mesmo princípio, né? O magnetismo é uma coisa muito mais ampla e vibração está dentro do magnetismo, né? A vibração é eu transmitir o meu magnetismo, a minha energia, aquilo de bom que eu tenho dentro de mim, se eu estou, obviamente, pensando em algo positivo, e eu procurar irradiar essa energia, vibrar essa energia numa determinada direção, né? É uma forma de magnetismo, na verdade. E talvez uma forma mais sutil e sublime, próxima da vibração, é a prece, por exemplo. Ok, tem uma pergunta aqui de Herman Vargas. Você já ouviu falar sobre a energia, não sei se vou saber ler isso aqui, sobre a energia Vril? O Vril tem relação com o magnetismo? Não sei, viu, Adilson? Fico devendo, porque eu também não conheço, não. Mas eu diria assim, olha, não quero... eu realmente não sei, mas se a gente pensa um pouco nos princípios como um todo, da forma como apresentados, toda forma de energia, né, passa por vibração, certo? Vibração do elétron, né, dentro da constituição do átomo, enfim. E essa vibração, né, essa forma de energia, seja ela qual for, né, de alguma maneira cria esse campo magnético, está inserida dentro desse magnetismo como força propulsora do universo como um todo, né? O magnetismo é muito mais do que a gente usa num passe magnético, por exemplo, né? O magnetismo é a força propulsora do universo, né?
em todos os aspectos. Então, não sei, fico devendo a resposta mais específica, mas acredito que sim, está tudo dentro do contexto magnetismo, força propulsora universal. Eu costumo dizer, Edgar, que estudar o magnetismo é estudar a própria vida. Uma ótima forma de colocar, Dilson, porque em todos os seus aspectos, né? Eu, quando comecei a ler esses princípios, a coisa da própria evolução, né, espiritual, moral, se dá por processo de atração e repulsão. Ou seja, está dentro do magnetismo, é isso mesmo. Bom, Edgar, nós não temos mais perguntas aqui. Se você quiser abordar mais alguma coisa... Eu queria só fazer um encerramento, Adilson, compartilhar com o grupo a nossa experiência no CEF. Quando nós terminamos o primeiro grupo de estudos, isso há mais ou menos 6 anos atrás, que levou mais de 2 anos, porque a gente estava meio, até encontrar os caminhos, foi um pouco conturbado, a gente estava todo mundo meio cansado, querendo partir só para o trabalho, né, e encerrar o estudo por algum tempo. Numa mensagem do plano espiritual, nos recomendou que aquele tinha sido um primeiro passo, mas que muito mais estudo tinha que ser feito, né? E que aquela parte do magnetismo animal que a gente estava concentrado era uma parte de um todo, que a gente tinha que estudar os elementos da natureza, as plantas e tudo mais, né? A música, todas as formas de vibração e energia que pudessem, de alguma maneira, nos ajudar na tarefa de auxílio ao próximo. E, bom, e assim foi, a gente começou a estudar, né, usar música, que tipo de música, usar um pouco de essências para aromatizar o ambiente, para que auxiliasse o assistido a relaxar, né? Nada assim muito específico, mas mais no sentido de relaxamento, usar alguns cristais que tivessem vibração elevada, que também pudessem ajudar no sentido de formar uma egrégora magnética mais positiva ali na casa. E aí fomos estudando, fomos praticando, experimentando, corrigindo e arrumando. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, uma das pessoas que tinha participado do grupo inicial foi nos visitar, era uma médium com muita sensibilidade para incorporação, enfim, e não conhecia as mudanças que tinham ocorrido lá no CEF, naqueles 2 anos que ela tinha ficado fora, né? Ela fez o curso e foi implantar o magnetismo na casa dela, em um outro local. E no dia que ela foi nos visitar, ela sentou lá, eu convidei ela para ver o que estava fazendo, já estava usando música, usando essências para aromatizar, usando alguns cristais. Ela sentou e deu 5 minutos aí, ela escreveu uma página que eu gostaria de ler para todos nós aqui, como uma reflexão só, nesse sentido de que nunca estamos sozinhos, somos parte de um todo. A mensagem é a seguinte: ele nos pediu para curar e fomos. Contudo, não sabíamos que seria um processo de muito estudo, aprendizado, muitos erros e alguns acertos. Iniciamos pensando que bastaria olhar, impor as mãos ou dizer as palavras corretas, mas não. A natureza não funciona assim, porque seria o mesmo que conter o fluxo de um rio com uma palavra, um olhar ou com as mãos. Observando, foi assim que iniciamos nossa jornada. Observando o fluir dos rios, o fluir das matas, o fluir das pedras, o fluir e o poder dos oceanos. Nossos corpos seguem os mesmos princípios da natureza. Quando entendemos que somos a natureza, compreendemos os processos de cura. Um rio que recebe terra, lixo, resíduos, altera o seu fluir para se adaptar. Nossos fluxos energéticos são como o rio, sempre se adaptam, sempre buscam caminhos, porque precisam fluir. Por vezes não é possível reordenar um rio no mesmo fluxo original, mas é possível ajudá-lo a encontrar outros caminhos. Buscar outros caminhos no fluxo energético é o processo de cura.
O processo, a técnica usada são importantes, porém o mais importante é auxiliar a retomada do fluxo, e cada qual na natureza sabe o seu próprio fluxo. As mãos, o olhar, os cristais, o aroma não são instrumentos, são a própria cura, são o fluxo, são a energia, são a natureza. Não há cisão, há convergência sempre. Sintam-se como a natureza, sintam-se como um todo, sintam-se integrados. Magnetizadores, assistidos, cristais, aromas, tudo como um. Acho que é isso. Agradeço muito a oportunidade, Adilson. Obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus. Nós é que agradecemos, Edgar, por ter disponibilizado seu tempo para trazer para nós tantos conhecimentos e essa mensagem linda e ao final emocionante, que realmente ela resume tudo aquilo que você falou desde o início. Eu queria agora, para a gente fazer a nossa prece final, vou convidar então nossa presidente do Instituto Espírita Paulo de Tarso, Rosângela Ferreira, para fazer a nossa prece de encerramento. Boa noite a todos. Boa noite. Edgar, excelente palestra. Obrigada, bastante elucidativa. Parabéns. Muito obrigado, querida. Vamos agradecer por essa noite, agradecer por esse momento, por esse aprendizado adquirido mais um pouco nesta noite. Agradecer ao palestrante pela sua disposição em passar para nós todo o seu conhecimento. Sabemos que todos somos aprendizes, mas o importante é que persistamos no estudo, na prática e no treinamento, para assim poder melhor auxiliar os nossos irmãos. Que tenhamos todos uma noite de paz, de refazimento de nossas energias e ao som da oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal. Que essa oração nos envolva em paz e que ela alcance e leve as nossas vibrações de paz, de amor e de saúde para todos aqueles que sofrem, seja em qualquer circunstância, em cada canto desse planeta. Que assim seja.